Sentarem-se, abramos as nossas Bíblias lá no livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo de número 11. Deuteronômio, capítulo 16, verso 11. Alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho, e tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita que está dentro da tua cidade, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Vamos ler juntos, mesmo assentados. Alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho, e a tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita que está dentro da tua cidade, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Deixa em tela o texto. Vamos orar. Pai, nesse momento, fala-nos aos corações, apesar da nossa pequenez, da nossa fragilidade, nós pedimos que o Senhor nos use assim mesmo para falar ao teu povo nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Eu quero fazer uma pergunta aos irmãos, e os irmãos podem responder. O que você destaca nesse texto? Sem aqueles que já sabem, né? Que eu vou falar nessa noite. Não, você não. Eu já falei. Ele está com a língua coçando, mas eu vou deixar você falar. Depois. Alguém? Alegrar. Pode falar agora alegrar-te-ás. O texto todo ele fala sobre uma questão, um tópico muito importante. Qual é o tópico? Alegria. Minha pergunta é: você é uma pessoa alegre? Você é uma pessoa que está contente? Você entrou nesse santuário com alegria? Observou que desde o começo eu tenho dado esses toques. Olha, na hora que você cantar, cante com alegria, né? Louve a Deus com alegria, porque a alegria com a alegria Deus quer que nós o adoramos. Às vezes nós entramos no santuário do Senhor um tanto quanto taciturnos, uma pessoa entristecida, os nossos lábios cerrados, os nossos pensamentos percorrendo o que lá fora está acontecendo. Então, queridos, nós temos uma série de questões que nos tiram alegria. Talvez algum problema que você teve no seu lar antes de vir para a igreja. Talvez a semana não foi muito agradável, talvez o cansaço está sobre os seus ombros e às vezes a alegria desapareceu do seu olhar e dos seus lábios. Mas a palavra de Deus diz assim: alegrar-te-ás perante quem? Perante Deus. Quem deve se alegrar? Tu, em primeiro lugar você, depois seu filho, né? Não está aí a esposa, mas esse tu pode ser você, homem e mulher, a tua filha, o teu filho, a tua serva, o teu servo, o levita que está dentro da tua cidade, o estrangeiro que vem à tua cidade, o órfão e a viúva. Olha só, o órfão e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Lógico que aqui no livro de Deuteronômio, alguém sabe o que significa Deuteronômio? Alguém sabe o que significa Deuteronômio? Você já olhou? Aliás, tem gente até que gostaria de ter
um filho e colocaram o nome de Deuteronômio, né? Mas não é muito bom colocar, não, fica muito estranho, né? Mas tem gente que não sabe o que é Deuteronômio, né? Gênesis significa o que é mesmo? Princípio, início, né? Depois Êxodo significa o quê? Saída. Levítico e Números significam isso mesmo. Agora, Deuteronômio, repetição, muito bem, repetição das leis, né? Ou seja, Deutero, repetição, nomos, lei, então repetição das leis. Então, aqui Moisés estava repetindo as leis para o seu povo, porque o seu povo entraria na terra prometida, e lá eles deveriam ser felizes, assim como seremos felizes quando adentrarmos na Jerusalém celestial, porque nesse mundo ainda passaremos por aflições e tribulações, dificuldades, reveses, mas nós seremos felizes na glória. Se há uma virtude se há uma virtude que caracteriza, descreve a aliança e o nosso vínculo com Jesus, é a alegria. Para o cristão, a alegria não é uma opção de vida, ela é uma ordem. A palavra de Deus nos diz dessa ordem: alegrar-te-á perante o Senhor. E no Novo Testamento nós encontramos: alegrai-vos no Senhor, mais uma vez digo-vos, alegrai-vos. Nós precisamos ser crentes alegres e não macambúzios, pessoas que vivem aí com a sua testa voltada para a terra, não esboça nenhum sorriso, não esboça que há Jesus dentro da sua vida. Estar em Cristo é não estar, estar em Cristo e não estar contente é simplesmente uma contradição de termos, uma aberração, é uma incoerência, é andar na contramão do reino de Deus, porque antes de tudo e sobretudo, o reino de Deus é um reino de alegria. Tem gente que pensa que o reino de Deus é um reino de pessoas, de um Deus tirano, um Deus déspota, um Deus escravizador, e não é. O reino de Deus é um reino de alegria, de viçosidade, de júbilo, de contentamento. Nós precisamos ser assim. Eu preciso ver os irmãos e ver que os irmãos estão alegres. Os irmãos precisam ver que há alegria em minha vida, e quando nós não vemos a alegria estampada no rosto dos irmãos, de algum dos nossos irmãos, nós devemos orar por eles, chegar até ele e dizer: meu querido, o que está acontecendo com você? Você já não é mais a mesma pessoa, você está triste, você não era assim. Nós precisamos chegar nas pessoas e perguntar para elas, para poder ajudá-las. Por quê? Porque no reino do Senhor há alegria. Lógico que a alegria ela pode ser estancada diante de alguns problemas que nos advêm. Mesmo os problemas mais fortes, mesmo os problemas mais difíceis que nós atravessamos, ainda precisamos sentir no coração a alegria, porque antes de tudo e sobretudo, o reino de Deus é o reino de alegria. A Bíblia lá em Romanos 14, 17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aliás, meus irmãos, o próprio livro de Gálatas nos diz que um dos frutos do Espírito é o quê? Alegria. Se você tem Jesus, se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem que ser uma pessoa alegre. Se você é uma pessoa rixosa, uma pessoa queixosa, se você é uma pessoa que sempre anda com o seu rosto fechado, né, sua aparência não traz alegria, talvez é necessário fazer uma avaliação dentro da palavra de Deus, para ver se esse Cristo que nos traz alegria,
Ele está vivo dentro do seu coração, Ele está ainda reinando no centro da sua vida. É por essa razão que no texto acima, né, ou seja, o texto citado, alegrar-te-ás perante o Senhor, bem como por toda a Bíblia, há mandamentos explícitos a respeito da alegria. Deus nos ordenando que alegremos-nos nele. Veja bem, a alegria não é opcional, é uma ordem, é um imperativo. Deus está dizendo assim: olha, Meire, se você puder, você se alegre. Não, Deus diz assim: Meire, alegre-se. Ele está dizendo assim para o Frederico: Frederico, eu sei que você atravessa problemas difíceis, mas se alegre. Ele está dizendo lá para Amanda: Amanda, apesar das dificuldades que você vive, alegre-se. Ele está dizendo para cada um de nós que você tem que se alegrar, é uma ordem de Deus, explícita, clara, espalhada tanto no Velho quanto no Novo Testamento. A alegria é uma ordem de Deus. Se você não aprender nada no culto dessa noite, aprenda isso. A alegria é uma ordem de Deus para a minha vida. Repita isso. A alegria é uma ordem de Deus para a minha vida. Meus irmãos, de tal forma que o nosso lar seja uma casa de alegria, um lugar mais festivo, mais alegre de todo o universo. Eu pergunto, seu lar é assim? Será que lá você dá risada com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo, com seus pais, com seus parentes? Eu digo, meus irmãos, que na minha família, né, nós gostamos de dar risada. De vez em quando nós temos os nossos momentos de impacto, mas a maioria se alegrando, aqui e acolá, né? Geralmente me bulinando, todos eles me bulinam, né? É impressionante. Aí, mas quando me reúno com a minha família lá de São José do Rio Preto, quando a gente senta, gente, mas é risada o tempo todo. A sua família é assim? Você se alegra, você fala as coisas, você conta piadas, você conta causos, você faz coisas que enchem o coração de alegria. Estar junto é um motivo de alegria. Quando a gente não tem a alegria de estar junto com os nossos familiares, alguma coisa está acontecendo. Mas nós precisamos ter a alegria. Meus irmãos, a nossa casa tem que ser uma casa de alegria. Não obstante a tudo isso que a palavra de Deus nos assevera acerca da alegria cristã, infelizmente o que se constata é que a maioria dos cristãos, eles vivem projetos de vida extremamente infelizes. É verdade. Os cristãos de hoje, eles vivem projetos extremamente infelizes. Sabe por quê? Porque eles acham que a razão do sucesso está nisso daqui. Então tem gente que trabalha arduamente e a palavra de Deus diz assim: para que você ajunta tudo isto? Se no final, um dia você vai fechar os seus olhos e vai deixar tudo isso para alguém. A palavra de Deus está dizendo que você não deve trabalhar, não deve ganhar, poupar e ter motivações com o seu dinheiro, mas só isso não. Isso não deve ser a razão da sua vida, porque se isso for, o amor ao dinheiro for a razão da sua vida, não haverá alegria no seu coração, porque você sempre vai estar atrás de algo que você não vai conseguir. E quando você consegue, eu estou precisando de R$1.000, quando você consegue R$1.000, agora eu estou precisando de 2. Você não é feliz, porque sempre você vai querer mais. Não estou dizendo que a gente não possa almejar o ter mais, mas ter o coração nisso já é um problema sério, que não traz alegria para você. A sua felicidade, ela advém da presença de Deus. É a presença de Deus que nos te dá alegria.
É a presença de Deus que te conforta, mesmo nos momentos em que você vê que a sua conta não tem um centavo para você pagar, e Deus provisiona miraculosamente as bênçãos para a sua vida. Amados, apesar de dizerem-se alcançados pela graça de Jesus, vivem amargurados. São crentes que dizem que foram alcançados pela graça de Jesus, mas vivem amargurados, infelizes, tristes, são odres fechados, lacrados, cujo conteúdo é sempre ácrito, amargo, não experimentam uma íntima relação com a alegria do Espírito Santo. Mas por que razão? Porque a palavra de Deus nos diz que as pessoas são assim infelizes com uma insatisfação essencial, porque desconhecem as verdadeiras fontes da alegria. A alegria, meus irmãos, está absurdamente, ou seja, usar da alegria está absurdamente relacionada a conceitos errados. Segundo as Escrituras Sagradas, eu quero aqui colocar duas coisas importantes para sermos pessoas essencialmente felizes. Primeira coisa que você tem que saber: nossa alegria é atemporal ou supracircunstancial. O que é essas palavrinhas? O que é a palavrinha atemporal? Ela não depende do quê? Do tempo. E por que ela é ultra circunstancial? Porque está acima de qualquer circunstância. O Salmo 32, verso 7 nos diz: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Eu ainda não estou livre, mas eu me cerco de alegres cantos de livramento. A alegria do cristão, meus irmãos, independe das circunstâncias em que ele está vivendo, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis. A alegria, ela é a mesma. Às vezes você passou por um momento difícil na sua vida, você perdeu alguém querido, mas a alegria, ela não pode ser arrancada do seu coração, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não é isso que diz o texto? A alegria do Senhor é a nossa força. A nossa vitória está em crermos que Deus nos refaz dia após dia e nos levanta para seguirmos à frente. Tem gente que qualquer problema, uma doença, uma enfermidade, qualquer coisa que acontece, um mal-estar que teve com o marido, com a esposa, eles ficam tão infelizes, tão tristes, mas tão tristes, que esquecem que a sua alegria, ela vem do Senhor, e não das circunstâncias que ela vive. Ela é ultra circunstancial. Ela está além do tempo, além das circunstâncias, meus queridos irmãos. No gaude, ou seja, no júbilo, na bonança, ou mesmo na dor e na tribulação, a alegria, ela é tanto a sebe. Sebe é aquela cerca de vegetais, né? Aquela cerca de arvorezinhas, assim, né? De plantas. Aquilo é uma sebe. A gente vê muito isso na Bíblia, né? A sebe é uma cerca viva, a gente chama, cerca viva. Então, a alegria é tanto a nossa sebe, uma cerca frágil, assim como também uma muralha indestrutível. O salmista diz que mesmo na tribulação e em meio à dor, as lágrimas, as perdas, o crente ainda, em meio à dor, as lágrimas, as perdas, o crente canta antes o livramento que vem depois. E é verdade. Você está atravessando algum problema? Você já leu os Salmos? Os Salmos, eles são cânticos a Deus antes que chegue o livramento, antes que Deus dê a vitória. Aí o salmista já está cantando a vitória. Ele já está com alegria no seu coração. É assim que nós devemos ser. É assim que nós devemos agir na nossa vida. O salmista diz isso, meus irmãos, porque
quem tem Jesus tem uma alegria teimosa, não científica, que se baseia na fé e não na instabilidade das circunstâncias de tempo e lugar. Uma alegria comprometida mais com a saúde da alma do que o bem-estar do corpo, mais comprometida com as riquezas do coração do que as riquezas desse mundo. E por isso que o profeta Abacuque, servo do Senhor, canta diante do absurdo que ele estava vivendo. Olha só como diz o texto lá de Abacuque 3, 17 e 18. Ainda que a figueira o quê? Poxa, se a figueira não floresça, não vou ter o quê? Não vou ter alimento. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Se não houver fruto na vide, eu não vou ter o quê? O vinho, a bebida. Ainda que o produto da oliveira minta, a oliveira produzia o quê? Não. Azeite para acender as lâmpadas, para ter iluminação. Tudo bem que tinha as azeitonas lá e tal, né? Mas os azeites, inclusive os azeites mais puros, eram utilizados para usar da medicina, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ou seja, não existe alimentação para o povo. As ovelhas foram arrebatadas do aprisco, não há lã, não há também leite, não há também nada, porque a Bíblia diz assim que nos currais não haja gado. Diante de uma triste realidade que o profeta estava passando, o que ele diz? Todavia eu me alegro. Você já alegrou-se diante da morte de um ente querido? Você já alegrou-se diante de uma situação adversa que você está atravessando no trabalho, no casamento, na relação familiar com os filhos, num problema com o irmão da igreja, num problema no seu serviço, no seu ambiente de trabalho, enfim, em tantos outros lugares? Você já se alegrou? A gente fica aborrecido, né? Quando alguém faz um mal para a gente fica aborrecido, mas a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar, mesmo que as coisas não pareçam bem, nós devemos nos alegrar, porque a alegria ela tem que vir do Senhor e não das minhas próprias forças. Eu tenho que buscar essa alegria em Deus. Em segundo e último lugar, meus irmãos, nossa alegria, ela vem da presença de Deus. A nossa alegria, ela vem da presença de Deus. O Salmo 16, verso 11 diz: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude e alegria. A plenitude de alegria, certo? Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Só experimenta alegria aquele que anda na presença do Senhor. Preste bem atenção. Só goza de uma verdadeira alegria quem anda na presença do Senhor. Se você está nessa igreja, sentado nesse banco, mas a sua alegria, ela é apenas naquilo que você pode receber de Deus e não aquilo que você pode oferecer a Deus, então você não vai ser uma pessoa alegre. Você está aqui para oferecer um culto ao Senhor. Então se alegre com isso. Se você entrou aqui e não está com essa intenção de louvar ao Senhor, se você entrou aqui com um espírito de crítica no seu coração, se você entrou aqui acreditando que o que você quer de Deus é mais do que aquilo que está sendo oferecido, então eu quero dizer para você que você ainda não está na plenitude do Senhor e na plenitude da alegria do Senhor. Por quê, meus irmãos?
porque onde está o Senhor, ali está a nossa alegria. Vamos pensar, vamos imaginar aqui que você fosse para um país como a Indonésia. Aliás, eu estava conversando com o reverendo Mauro Meister essa semana, quando eu estive lá em São Paulo, por ocasião do meu módulo de mestrado, e ele falou que ele estava indo para a Indonésia. Eu falei, reverendo, o senhor está indo para a Indonésia? Indonésia é um país fechado para o evangelho. Ele falou assim, são extremamente muçulmanos, mas eles respeitam algumas denominações instaladas pelo governo, e lá só você não pode ser proselitista. E eu vou falar para mais de 2.000 pessoas. Olha só que coisa maravilhosa, né? Num país fechado. Agora imagine você estar num país fechado, como a Coreia do Norte, que nem essa liberdade você tem. Como é que seria o seu culto a Deus lá? Só você. Será que você teria ânimos de cultuar a Deus? Quando eu li a história de Corrie ten Boom, uma judia que foi levada aos campos de concentração, ela se alegrava num pedaço que ela guardava das escrituras, um pedacinho, uma folhinha que ela lia todos os dias. Aquela era a alegria dela. Não tinha um culto com holofotes, com sons altos, com luzes, com fumaça, com grupos de louvores cantando, não. A alegria dela estava na presença do Senhor. Onde está a sua alegria? Querido, eu quero que você aprenda nessa noite que a alegria está na presença de Deus, porque às vezes você está lá no seu trabalho, lá é um culto que você está prestando a Deus, sabe por quê? Porque Deus está presente ali. Aliás, existe uma frase que diz que quando termina a liturgia do culto, inicia-se a liturgia da vida, ou seja, nós vamos para onde nós estivermos, para o nosso lar, lá tem que ser lugar de adoração, porque se lá não for lugar de adoração, então não há alegria. Lá no seu ambiente de trabalho, as pessoas têm que perceber que você é diferente, porque você tem um Deus que está sobre todas as coisas. Você não é uma pessoa materialista, você é uma pessoa em que você crê num Deus que te sustenta. Que coisa linda, maravilhosa. Lá no seu ambiente de estudo, na sua faculdade, lá é um lugar onde que você pode cultuar a Deus no seu coração, como se você tivesse num campo de concentração ou num país cuja a liberdade de se louvar ao Senhor fosse cortada, porque ali está o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento é vertical, e por isso a alegria do Senhor, ela enche a sua vida, assim como encheu todo o povo de Israel, e como enchia os homens de Deus lá na igreja primitiva, quando eles eram perseguidos, e alguns deles eram levados à morte, mas a alegria daqueles homens, elas não se abatia. Como está a sua alegria, queridos? A alegria vem da presença de Deus com você. A sua alegria não está naquilo que você vê, mas naquilo que você tem dentro de você, que é Cristo Jesus. Amados, nós não encontramos a alegria na roda de amigos, na abundância da riqueza, no namorado, na namorada, no emprego bom que nós temos, no salário excelente que recebemos. A maioria dessas coisas é boa e necessária, mas é incapaz de alterar o cerne do coração humano, fazendo convergir a plenitude da alegria. Assim como Marilyn Monroe, assim como aquela famosa atriz do guarda-costas, né?
Whitney Elizabeth Houston, obrigado. Eu lembrei só o nome do meio dela, esqueci o primeiro. Whitney Elizabeth Houston, que deu cabo da sua própria vida. Pessoas famosas, pessoas reconhecidas no mundo todo, pessoas que fizeram filmes, que cantaram, inclusive, Amazing Grace. A graça imensa de Jesus, a maravilhosa graça de Jesus. Cantaram isso no filme Guarda-Costas. Para quem não sabe, Whitney Houston, assim como vários grandes outros cantores dos Estados Unidos, eles saíram dos bancos das igrejas, mas veio à tona a beleza do mundo, eles se agarraram nessas belezas, naquilo que podia lhe dar prazer, e não Deus que podia lhe dar prazer, e aí então a sua alegria se acabou quando eles deram cabo da própria vida. Tinham tudo, tinham dinheiro, tinham locais luxuosos para viajar, tinham todas as condições, mas eles não eram felizes. Isso não basta, a nossa alegria ela tem que estar no Senhor. Se você tem a sua alegria no Senhor, você é mais feliz do que os grandes bilionários da face da terra que não têm o Senhor. Eles só têm riquezas, mas eles não têm alegria. Eles têm uma alegria passageira, uma alegria que na verdade não lhes dá prazer, porque eles sabem que um dia vão fechar os olhos para esse mundo e tudo que ajuntaram, para quem vai ser? Então, amados, nós temos que entender isso, que a felicidade, meus irmãos, é fruto de estar na presença de Deus. Quanto mais próximos dele, preste bem atenção a isso, quanto mais próximos de Deus, quanto mais nos relacionamos com ele, quanto mais nos fortalecemos o nosso compromisso com ele e andando em sua presença, tanto mais felizes seremos. A maioria das coisas são necessárias, mas não conduz à alegria plena e real. E o inverso disso é tristeza. Quanto mais nos distanciamos dele, mais infelizes, mais insatisfeitos nos sentiremos conosco mesmo. A tristeza não é um estado emocional, ela é da alma. Aliás, isso eu aprendi muito essa semana. Não é o cérebro que tem emoções, é a alma que tem emoções. O cérebro é uma massa. O que temos é a alma. E a nossa alma, ela que vive as emoções de tristeza, a nossa parte espiritual, presente na vida daqueles que abstraíram Deus da vida. Davi compreendeu isso duramente em sua própria experiência narrada no Salmo 51, verso 8 e 12, onde ele diz que quando pecou e deixou de andar na presença do Senhor, perdeu a alegria de viver. Por isso que ele diz assim, restitui-me a alegria da salvação. Não que ele perdeu a salvação. Davi, quando pecou com o pecado de Batseba, com o adultério, ele não perdeu a salvação. Ele perdeu a alegria da salvação. E quando o problema é quando nós perdemos a alegria da salvação, nós entramos num estágio de lamúria, de falta de alegria tão grande, que a nossa alma parece entrar numa depressão profunda. Por isso, queridos amados irmãos, nós precisamos confessar os nossos pecados. Porque tanto o pecado do Davi quanto o meu pecado nos leva ao inferno, mas em Cristo Jesus nós não perdemos a salvação, nós perdemos a alegria da salvação. E essa alegria ela tem que ser restaurada em nós, e Deus toca o nosso coração, Ele nos faz cair em si e buscar a presença de volta, a presença de Deus de volta, a fim de que nós venhamos a continuar com a salvação, quando nós pedimos perdão e confessamos o nosso pecado. É na confissão de pecados que nós temos a alegria da salvação retornada a nós. Longe da presença de Deus, que resta o coração humano, é o desconforto de uma insatisfação total.
O Salmo 16, verso 8, nos mostra que Davi aprendeu essa maravilhosa lição. O Senhor, ó Senhor, tendo sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Aliás, o Senhor, tendo sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. E para concluir essa palavra nessa noite, como deveremos aplicar isso no nosso coração? A primeira coisa que você tem que fazer é ser sincero com você mesmo. É verdade. É ser sincero com você mesmo. Eu não estou vivendo bem. Não há alegria na minha vida. Eu preciso corrigir esta falha no meu coração. Seja o pecado, seja que eu não tenho buscado a presença do Senhor, seja algo que está acontecendo na minha vida, eu preciso vasculhar e eu preciso restabelecer essa comunhão com Deus. Por quê? Porque a verdadeira alegria é assim. Ela nasce das circunstâncias, não nasce das circunstâncias, não está atrelada a conjunturas humanas, ela é ultra circunstancial, é produto de uma vida que, ao invés de colher as tristes penalidades de uma vida de pecado, ela usufrui os maravilhosos benefícios de andar na presença de Deus. Então, a primeira coisa que tem que fazer é justamente cair na presença de Deus e falar assim: Senhor, restitui-me a alegria da minha salvação. Eu perdi alguma coisa, eu não estou sendo mais aquela pessoa feliz, eu não tenho mais prazer de ir na igreja, não tenho prazer de ler a Bíblia, não tenho prazer de orar, não tenho prazer de estar com os irmãos, não tenho prazer de adorar em comunidade, não tenho prazer. Senhor, trabalha no meu coração, só isso eu te peço. E a outra coisa é você se empenhar a isto. A Bíblia diz que nós temos que fazer isso, nós temos que buscar isto. Nós temos que nos empenhar, estar na presença do Senhor e buscar no Senhor alegria para a nossa vida. Custe o que custar. E outra, não pense que a alegria que você tem, ela está depositada naquilo que é circunstancial. Naquilo que você tem ou você deixa de ter. A sua alegria vem do alto céus. É isso que importa para você. Que Deus te abençoe. Amém.